Oi pessoal, então eu tô aqui em casa, eu tô fazendo uns outros testes de emulsionante. Eu achei que já era a hora da formulação do estearato de sódio ganhar as redes, ganhar o mundo, ser aberta, né? O que é o estearato de sódio? É que eu acabei de fazer ele, eu fiz ele no método mais simples possível, com a mínima quantidade de utensílios possível, e ele é uma saponificação do ácido esteárico. A gente aqui na Cosmético Livre distribui o ácido esteárico, que é uma fração da palma orgânica. Então é um ácido esteárico, uma estearina na verdade, orgânica, e a gente saponifica ela fica assim uma pedrinha lá, um sabãozinho também, um sabão suave que pode ser usado para peles sensíveis, e aí a gente rala e usa como emulsionante. Aqui uma emulsão que eu fiz com 50% de óleo de andiroba, hidrolato de capim-limão e 1,5% do estearato. Para fazer o estearato de sódio, a gente precisa de estearina, de preferência a de palma orgânica, o hidróxido de sódio, que é uma substância que a gente precisa ter cuidado para manejar, e água destilada. Para cada grama de estearina, a gente precisa de 0,15 de hidróxido de sódio e 0,35 de água. A gente sempre vai dar um descontinho nesse hidróxido de sódio. Bom, a primeira coisa que a gente faz, como vocês já viram aqui, é colocar ali a estearina no banho-maria e ela vai ficar líquida, né, quando ela aquece. E a gente mistura o hidróxido de sódio na água. Sempre nessa ordem. A gente mexe, é uma reação que aquece imediatamente, como vocês podem ver ali, o vidrinho fica embaçado, né? E em seguida ela fica translúcida e essa temperatura fica bastante alta. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é colocar a estearina que a gente aqueceu e essa reação da água com o hidróxido de sódio, que é chamada de lixívia, numa temperatura ambos próximos a 40 graus. Então a gente tem que esperar essa água esfriar até chegar próximo aos 40 graus. Aqui eu estou olhando com a mão se elas estão numa temperatura próxima e mais ou menos uns 40 graus, ou seja, um quentinho que não chega a queimar a mão. Mas se você tem um termômetro, é sempre bom. Eu estou usando aqui o mínimo de utensílios para mostrar a simplicidade dessa formulação. Eu usei aqui 50 gramas de estearina e 7 gramas de hidróxido de sódio e 17 gramas de água. Então aqui vocês viram que no hidróxido de sódio eu dei um descontinho de 7,5 para 7, de um pouco mais de 5%. Então sempre a gente faz esse desconto daquele 0,15 que eu passei inicialmente, a gente sempre dá esse desconto de 5%. Você pode pegar essa formulação que está escrita aqui e adequar ela para fazer uma maior quantidade se quiser. Quanto menor for essa quantidade, esse tantinho de hidróxido de sódio que a gente está usando, mais seguro é a reação, né? Mais seguro é a operação. Mas de toda forma, sempre é necessário que a gente use luvas nitrílicas, como essa que eu estou usando aqui, ou aquelas mais grossas, também pode ser, aquela amarela, né? E óculos e luva, né? Porque é uma substância reagente. E dê uma olhada ali na ficha de segurança do produto quando vocês comprarem, vende em ferragem, e aí vocês trabalhem sempre com muita segurança, tá bom? Bom, então a gente espera chegar nessa temperatura e mistura essa lixívia, a água com hidróxido de sódio, na estearina. Ambos numa temperatura próxima de 40 graus, hein? E aí a gente vai agitar. Aqui, se você está fazendo um pouco mais quantidade, você pode usar um mixer, né? Mas eu, como falei, estou mostrando aqui para a gente fazer com a menor quantidade, né, de utensílios possíveis. Conforme vai esfriando e conforme a gente vai agitando, vai engrossando. Aí eu fico pingando, ó, a própria solução, né, a própria massa, nela mesma. E a gente fica esperando esse ponto, que é o ponto onde tu pinga ela e fica marcado esses pingos, né? Então, que não fica mais líquida, né?
Então eu dei uma acelerada aqui no processo, mas é mais ou menos o tempo normal de esfriar até uma temperatura completamente ambiente, né? E a gente vai agitando essa solução. Aí fica uma massinha grossinha, assim, que a gente vai colocar numa forma, que a gente já deixa pronta, né, para usar. Então essa forma nunca pode ser de alumínio. Nenhum utensílio que a gente vai usar nesse processo jamais pode conter alumínio, porque o hidróxido de sódio reage com o alumínio, né? Então a gente tem que usar utensílios de inox ou de vidro, ou daquele plástico bem resistente, PAD, que é inclusive bem adequado para essa substância, porque o vidro não é tão ideal. Com o tempo ele vai, se você vai usar um mesmo vidro para isso muitas vezes, com o tempo ele vai reagindo com o vidro também. Bom, aqui a gente já está vendo que vai engrossando, né, a massa, mas a gente segue esperando, ó, que a gente pinga e que fica a marcação ali, né. É, na verdade, um processo de saponificação, cold process, né? Para quem já conhece. Para quem não conhece, é só seguir a risca e vai dar certo, né? Então, esse estearato de sódio tem essa característica de funcionar como um emulsionante, né? Só que ele tem uma carga positiva, como qualquer sabão, digamos assim, cold process, né? Então ele funciona para emulsões, para ser usadas no corpo, por exemplo, no rosto, mas ele não vai ter aquele efeito de condicionador se você fizer uma emulsão pensando nos cabelos, porque para isso se requer um emulsionante com uma carga negativa ou neutra, né? Então, até você pode fazer um produto para usar como finalizador de cabelo, uma emulsão depois, né, com esse emulsionante. Só que ele vai servir, na verdade, para dispersar o meio aquoso nesse ácido graxo, né, que é o que vai dar algum efeito no cabelo, mas não chega perto do efeito de um condicionador. Bom, isso seria um outro vídeo, né? Aqui a gente chegou no ponto do traço, que se diz, né, então que fica a marca, né, fica mais espesso e você pinga a massa nela mesma e ela fica a marca, como dá pra ver aqui, como mudou a textura, né. Então a gente coloca numa forminha de silicone de preferência, ou pode ser de madeira forrada com papel manteiga, e aí a gente vai esperar até o dia seguinte, que já dá para desenformar, e depois de 2 semanas já tá pronto para usar. E aí a gente rala, né, aqui eu já tenho um pedacinho pronto, a gente rala e dispersa isso no meio aquoso para fazer a emulsão. Aí aqui ele disperso no meio aquoso, aqui é uma proporção de 1 para 3,5 de meio aquoso. E aí você vê que fica tipo um gelzinho, assim. E quando você emulsiona, ou seja, mistura esse meio aquoso com o meio oleoso, ambos precisam estar aquecidos e ser feito sob agitação, chega ali o resultado da sua emulsão, que é o que você consegue, né? Que é um dos objetivos de fazer o estearato de sódio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu comentário, suas dúvidas. E não esqueça de visitar o nosso site, onde costumamos ter, né, ou abrir encomendas de estearina de palma orgânica. Fique atento aí, nos conte o que mais você gostaria de ver, e obrigada por assistir.